Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Então olha só, a gente tem um conteúdo para ser visto aí, né, nesse segundo ano. E sem sombra de dúvida é o conteúdo de espelhos esféricos côncavos e convexos. É o conteúdo mais difícil a ser tratado nesse semestre, né, ou nesse trimestre. Enfim, nesse ano de 2020, né, para quem está no segundo ano, é o conteúdo do segundo ano com a maior grau de dificuldade. Então eu vou ter que estar dando umas esclarecidas aqui em alguns pontos para depois estar resolvendo o exercício para vocês, tá bom? Esse exercício vocês já receberam, né? Tanto no Classroom quanto no colégio, foram buscar lá, né? E esse exercício são 12 questões, onde eu vou estar resolvendo todas as 12 questões para vocês. Mas antes disso, eu preciso esclarecer alguns pontos aqui, né? Porque como é um assunto muito complexo, e de fato vocês vão observar isso durante a explicação, tem que tomar todo o cuidado e ter toda a atenção para não se equivocar em alguns pontos, né? Por isso que eu vou fazer essa explanação do conteúdo primeiro, para depois a gente resolvendo esse exercício, tá bom? O vídeo provavelmente vai ser um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham paciência e se quiser aprender mesmo, realmente vocês têm condições de fazer isso simplesmente por esse vídeo. E se ainda assim achar dificuldade, vocês vão achar bastante conteúdo no YouTube também em relação a esse conteúdo. Conteúdos, aliás, explicações em vídeos que estão gratuitas, né, disponível aí principalmente no YouTube, né? Se tem alguém que tem algum outro site disponível, também pode estar visualizando, não tem problema, desde que seja, né, o conteúdo de espelhos esféricos côncavos e convexos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que ver é a formação das imagens no espelho plano, no espelho côncavo e no espelho convexo. Como é que se forma essa imagem e quais são as características dessas imagens, né, formadas. Primeiro momento, eu vou trabalhar aqui, ó, vou fazer aqui um espelho, vamos botar aqui um espelho côncavo, né? Então, a princípio, vamos só trabalhando com espelho côncavo, né? Depois eu passo para o espelho convexo. Então, onde a maioria das imagens vão ser formadas, né, vai ser várias características diferentes em cima de um espelho côncavo, tá? Então, claro, eles são espelhos esféricos, né? Tanto côncavo como convexo. Mas a maioria das imagens formadas que a gente vai ver, vai tratar aqui, vai ser em cima de espelhos côncavos. Então vamos lá, aqui está o espelho. Eu sei que é um espelho côncavo por esse tracinho aqui atrás do espelho. Então, quando vamos dizer que essa parte fechada do espelho é para frente, né? Ou seja, a parte refletora do espelho é essa parte interna de uma esfera, vamos dizer assim, como se fosse uma esfera e eu cortasse uma calota da esfera, e a parte interna dessa esfera é a parte refletora. Então, sendo a parte refletora a parte interna dessa calota esférica, então eu posso chamar isso aqui de espelho esférico côncavo, tá bom? Esse espelho esférico côncavo, eu tenho várias imagens que eu posso formar nele. Uma delas, vamos começar. Então, em primeiro momento, eu tenho que traçar uma linha imaginária no centro do espelho. Aqui ficou um pouquinho fora, mas não tem problema. Eu traço uma linha imaginária no centro do espelho, onde essa linha cruzar eu vou chamar de vértice. O centro de curvatura, se vocês imaginar isso aqui sendo desenhado por um compasso, né? Aqui uma circunferência desenhada por um compasso, eu imagino que o meu centro de curvatura seja aqui. E entre o centro de curvatura, exatamente na metade dessa distância, eu tenho o meu foco, né? Então, aqui eu tenho meu centro de curvatura, aqui eu tenho o meu foco, aqui eu tenho o meu vértice, tá certo? Agora, é diferente de distância focal, de distância, o raio de curvatura, né? Porque a distância focal, ela é uma distância aqui em relação ao espelho. Então, por exemplo, daqui até aqui, eu tenho o meu raio, que eu chamado essa distância aqui de raio de curvatura. Então eu posso colocar aqui raio de curvatura.
É um raio, né? É um raio, lembra de um raio de bicicleta? Ela não sai do aro até o centro do aro. Então eu chamo de raio essa distância aqui. E entre o foco e o vértice eu tenho a distância focal, né? Distância focal. Daqui até aqui é a distância focal. Daqui até aqui é o raio de curvatura. Aqui no meio eu chamo de centro de curvatura e aqui eu chamo de foco. Esse ponto aqui eu vou chamar de vértice. Né? Aonde que eu sei que eu coloco o foco? O foco é exatamente a metade da distância entre o centro e o vértice. Né? Um exemplo, né? Se eu trabalhar com número, se o centro de curvatura ele tem 40 centímetros, o meu foco vai ter 20, então é sempre a metade. Eu posso dizer que, então eu poderia estar dizendo que o foco é igual a 2 raios de curvatura. Ou eu também posso estar dizendo que o raio de... Perdão, aqui está errado, né? É o contrário. Vou riscar aqui, ó. Eu vou dizer que meu raio de curvatura é igual a 2 focos, ou eu posso dizer que o foco é igual ao raio de curvatura dividido por 2. São duas formulazinhas que poderão estar usando tranquilamente, né? Então vamos lá. Então eu sei que o raio de curvatura é 2 focos e eu posso dizer também que o meu foco é o raio de curvatura dividido por 2, porque é exatamente a metade, né? Agora, como é que eu vou estar formando as minhas imagens? Vou fazer um espelho côncavo, vamos trabalhar com o espelho côncavo aqui. Vou traçar a linha imaginária. Aqui é meu vértice, aqui é meu centro e aqui é meu foco, né? O foco com F minúsculo. Ora, começando com um objeto antes do centro. Se eu colocar se o objeto estiver posicionado antes do centro de curvatura, eu tenho que a minha imagem uma característica peculiar, que vai ser assim, ó. Eu traçaria com uma régua, né? O ideal seria uma régua, mas aí vai demorar muito. Eu traço um raio incidente batendo no espelho, né? E o raio refletido vai passar pelo foco. Outro raio incidente passa pelo foco e o raio refletido ele passa paralelo ao eixo principal, né? Assim como ó, esse raio incidente passa paralelo ao eixo principal, o refletido passa pelo foco. O raio incidente partindo do objeto, que é meu objeto, né? O raio incidente partindo do objeto passa pelo foco e o raio refletido é paralelo ao eixo principal, esse eixo imaginário aqui. Então eu tenho que a minha imagem se formou aqui embaixo, né? Do espelho côncavo. Quais as características dessa imagem aqui nesse primeiro momento? Eu tenho aqui a minha imagem, né? Aqui é o meu objeto. Então, a minha imagem, eu já percebi que ela é menor do que o objeto, né? Ela está de cabeça para baixo, então eu digo que ela está invertida, né? De cabeça para baixo, só uma analogia de invertido, né? No modo mais grosso de falar. E ela é invertida e ela é uma imagem real. Então são essas três características que eu tenho para uma imagem formada num espelho côncavo. Uma das características de uma imagem, né? Ela é menor, ela é invertida e ela é real. Vai ser sempre assim? Não, óbvio que não, né? Isso aqui vai variar conforme aonde o objeto está. É óbvio que tem centenas de raios partindo daqui, desse objeto, batendo no espelho e refletindo para formar a imagem. Tem centenas, dezenas e dezenas de centenas de raios. Mas com esses 2 raios já é possível determinar a posição da imagem e o tamanho dessa imagem, né? Com 2 raios simplesmente. Então sempre que você for traçar a projeção de uma imagem a partir de um objeto, vocês com 2 raios simplesmente vocês conseguem, sempre com 2 raios você consegue determinar o tamanho da imagem, ou pelo menos o tamanho exato, não, porque eu não estou dando o tamanho do objeto, né? Mas saber que ela vai ser menor, igual ou maior, pelo menos com essa
característica, não uma precisão, dizer que ela tem um tamanho de 10 centímetros, 12 centímetros, eu não consigo. Para isso a gente vai usar a fórmula mais para frente. Mas a princípio eu consigo dizer que ela é menor, consigo dizer que ela está invertida, porque ela está de cabeça para baixo, e eu consigo dizer que ela é real. Por que ela é real? Menor a gente já sabe, né? Porque ela está menor do que o objeto, isso é visível. Ela é invertida, a gente já sabe também, porque ela está de cabeça para baixo, em relação ao objeto, né? E ela é real por quê? Ela é real porque ela está sendo formada na frente do espelho côncavo, na frente. Quase todas as imagens formadas no espelho côncavo elas vão ser real. Nem todas, mas quase todas vão ser reais, tá? A gente vai ver passo a passo aqui certinho. Mas então, uma primeira característica do objeto antes do centro de curvatura é essa. A imagem ela é menor, a imagem formada, né? Ela é menor, é invertida e é real. E essas duas características aqui, ó, elas sempre vão andar juntas, tá? Sempre que a imagem for invertida, ela vai ser real. Tá bom? Então grava bem isso aqui, ó. Menor igual a maior é outra característica, mas essas duas aqui vão andar juntas. Sempre que for invertida, vai ser real. Outra situação, né? No objeto, no espelho côncavo, é quando vamos traçar aqui, ó, o meu centro de curvatura, o meu foco e o meu vértice. Vamos lá. Vamos dizer agora que o objeto está em cima do centro de curvatura. Então, se o objeto está em cima do centro de curvatura, vamos novamente. Traça uma linha paralela ao eixo principal, a refletida, né, o raio refletido passa pelo foco. Um raio incidente passando pelo foco, né, o meu raio refletido passa o raio refletido passa paralelo ao eixo principal. Então, aqui eu vou ter a minha imagem. Claro que a linha está um pouquinho torta aqui, mas já deu para entender o que aconteceu aqui, né? A imagem ela vai ser do mesmo tamanho que o objeto, então ela vai ser igual ao objeto. Sempre que eu estou colocando isso aqui, eu estou falando da imagem, né? Isso aqui eu estou falando da imagem, nunca vai ser do objeto, sempre da imagem, essas características, tá bom? Então ela é uma imagem igual, já deu para ver que ela está invertida, né? E já deu para ver que ela é real também, né? Porque ela está formada, ela é formada pelos raios refletidos e é formada na frente do objeto, do espelho. Então ela é real. Novamente, ó, observa aqui, ó, real e invertida. Vamos para frente aqui mais uma situação. Aqui o espelho côncavo, aqui meu centro, aqui meu foco, aqui meu vértice. Então, agora eu vou colocar o meu objeto entre o centro de curvatura e o foco. Onde é que vai se formar a minha imagem e qual é a característica dela? Ó, o raio refletido incidente bate no espelho, o refletido passa pelo foco. Um raio incidente passando pelo foco, o refletido ele sai paralelo ao eixo principal. Então, sendo assim, já deu para ver que a minha imagem está formada aqui embaixo novamente. Vocês observem que a imagem agora ela tem uma característica quase parecida com essa, só que ela é maior, né? Já observamos que ela é maior. Também observamos que continua a mesma coisa, ela é invertida, né? E ela é real também. Novamente, maior é visível, que ela ficou maior, né? Ela é invertida porque está de cabeça para baixo, e ela é real porque ela está formada na frente do espelho côncavo, beleza? Outra situação que eu posso estar traçando aqui para vocês é quando aqui eu vou botar o centro, aqui eu vou botar o foco, aqui botar o meu vértice. Outra situação é quando o objeto ele está exatamente em cima do foco, né, do campo focal ali. Então, quando o objeto está em cima do foco, eu traço, vamos dizer assim, que eu traço um raio incidente ao espelho de tal maneira que o refletido vai passar pelo centro de curvatura. Aqui é o incidente, aqui é o refletido. E o outro, eu vou bater no foco, porque eu não consigo passar pelo foco, porque o objeto está em cima do foco, né? Aqui eu passei os dois raios, o incidente e o refletido pelo foco, o incidente e o refletido pelo foco, o incidente e o refletido pelo foco, e aqui não, aqui o objeto está em cima do foco. Então, o raio incidente, ele bate no espelho de tal maneira que o refletido passa pelo centro.
O outro vai bater no vértice de tal maneira que o ângulo de reflexão seja igual ao ângulo de incidência. Então aqui eu tenho um raio incidente, tenho um ângulo, e aqui eu tenho um raio refletido e tenho um ângulo. Esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão e vice-versa, né? Então aqui eu tenho a projeção desse raio refletido de tal maneira que eles nunca vão se encontrar, nem o raio refletido nessa situação aqui e nem o raio refletido nessa parte aqui. Eles nunca vão se tocar. E se eu projetasse esses raios aqui para trás, né? Se eu fizesse uma projeção desses raios aqui, eu também nunca teria um encontro. Significa dizer que essa imagem vai se formar no infinito. Quando isso acontece, somente nessa situação, né? Quando o objeto está em cima do foco, é que eu vou ter uma imagem formada no infinito. Isso é um exemplo comum de telescópio, né? O telescópio ele consegue captar uma imagem no infinito. Claro que o infinito é um tamanho que a gente não consegue mensurar, né? Mas comparando o tamanho do telescópio entre as lentes do telescópio, né? O centro, o foco e o vértice, e comparado com uma estrela, por exemplo, que a mais próxima nossa está a 4,2 anos-luz da Terra, né? A próxima Centauro, aqui na nossa constelação, na nossa Via Láctea mesmo. Então, significa dizer que 4,2 anos-luz é 40 trilhões de quilômetros, né? Uma coisa absurda de a gente imaginar de distância. 40 trilhões, faz ideia. Então, para todos os efeitos, essa distância para nós, essa estrela está no infinito. Né? Então, eu consigo captar a imagem de uma estrela, né? Essa imagem está formada no infinito. Tá bom? Então, quando que a imagem se forma no infinito? Quando o objeto está exatamente em cima do foco. Então, aqui, eu posso dizer que quando o objeto está em cima do foco, a imagem, né? A imagem se forma no infinito. Claro que ela não vai se formar, mas a gente diz que ela, para todos os efeitos, né? A gente diz que ela vai se formar no infinito, porque o infinito a gente não sabe onde é que é, né? É uma coisa meio assim que é um paradoxo. O que é isso? O infinito é onde? Não tem infinito. Para todos os efeitos, essa imagem está se formando no infinito. Tá bom? Essa é uma situação. Vamos passar para outra situação aqui. Eu posso estar falando também uma outra situação, ainda dentro de espelhos côncavos, né? Côncavos, que eu tenho outra situação de imagem. Ó, aqui eu tenho meu centro de curvatura, aqui eu tenho meu foco, aqui eu tenho meu vértice. Então, agora, se a gente já colocou o objeto aqui atrás do centro, botou em cima do centro, botou entre o centro e o foco, botou em cima do foco, e agora eu vou botar um objeto aqui, né, entre o foco e o vértice. O que vai acontecer? Primeiro caso, primeiro raio incidente. O raio incidente ele vai atingir o espelho de tal maneira que o refletido passe pelo foco, né? Então aqui está o meu raio incidente, meu raio refletido. O outro vai incidir o vértice de tal maneira que o refletido vai sair com o mesmo ângulo, que esse ângulo sai igual. Ou seja, se eu for projetar esses raios aqui, né, para trás, os raios refletidos, se eu projetar os raios refletidos, eu vou ter uma imagem aqui atrás do espelho. E aí é que muda um pouco a característica da imagem. Até então ela vinha dando invertida e real, né? Aí maior, menor, igual ou no infinito. Agora não, agora tem a característica diferente. Observa que a imagem ela ficou de cabeça para cima também, né? E observa também que a imagem ficou maior, tá? Então, no espelho côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice, significa dizer que a imagem ela vai dar maior, tá? Sempre vai dar maior, tá? Então é uma característica que eu não preciso nem me vamos dizer assim que eu não preciso nem me preocupar, é só gravar. Ela sempre vai ser maior, ela sempre vai ser direita e ela sempre vai ser virtual, né? Ué, o que é isso? Maior a gente já sabe, porque ela ficou maior do que o objeto. Não sei quanto,
mas ela está maior do que o objeto. Direita porque ela não está de cabeça para baixo, ela está na posição normal em relação ao objeto. Ó. O objeto está assim, a imagem está assim. Então, ela está direita em relação ao objeto, ela ficou de cabeça para cima também. E virtual significa que ela se formou atrás do espelho, ou eu posso dizer que ela é formada pela projeção ou pelo prolongamento dos raios refletidos. É o prolongamento dos raios refletidos. Quando eu projeto esse raio refletido para trás do espelho, né, eu tenho uma imagem virtual. Isso acontecia nos espelhos planos, né? Toda a imagem formada no espelho plano, ela era virtual, estão lembrados? Só que ela sempre ia dar igual no espelho plano, né? Ela era sempre direita, era sempre igual e era sempre virtual no espelho plano. Aqui, o que mudou? É porque aqui ela vai ser sempre maior no espelho côncavo. Sempre direita, nessa situação aqui, entre o objeto entre o foco e o vértice, né? Sempre vai ser maior, sempre vai ser direita e sempre vai ser virtual. Isso aqui é uma característica dessa situação aqui, quando o objeto está entre o foco e o vértice, tá? Isso aqui não muda, não vai ter igual a situação que a gente colocou anteriormente, né? Que o objeto estaria antes do foco, né? Em cima do centro, antes do centro. Então, essa característica é única dessa situação aqui, onde o objeto está entre o foco e o vértice. Beleza? Sendo assim, eu terminei as características, né, das imagens formadas pelo espelho côncavo. Agora eu vou fazer com relação ao espelho convexo. Né? No espelho convexo, eu vou colocar o meu espelho convexo aqui. Né? Agora, a parte refletora é a parte externa dessa calota, que ela é proveniente de uma esfera, né? E agora a parte de fora, a parte externa, é a minha parte refletora desse espelho, né? O espelho esférico ainda, né? A gente trabalhando só com espelho esférico, né? Óbvio. Então, vamos lá. Eu tenho um objeto em qualquer posição aqui, porque agora eu não tenho mais o meu centro e foco aqui. O meu centro e foco vão estar aqui, ó. Aqui está o vértice, aqui está o foco e aqui está o centro. Então, eu vou colocar o objeto aqui, na frente do espelho. Eu não vou colocar o objeto atrás do espelho, porque não faz sentido, né? O objeto sempre na frente do espelho, né? Óbvio. Então, o meu objeto está na frente do espelho. O que acontece aqui? Primeiramente, eu vou traçar um raio incidente paralelo ao eixo principal, um raio de luz, né, incidente ao eixo principal. O refletido vai sair num ângulo de tal maneira que a projeção desse refletido vai passar pelo foco. E eu tenho um raio incidente que vai atingir o meu vértice, né, aqui, de tal maneira que o refletido dele saia com o mesmo ângulo. Esse ângulo é igual a esse. Aqui fica um pouquinho fora, mas é porque eu estou sem uma régua, sem um transferidor, né? Mas esse ângulo é igual a esse. O refletido, a projeção do raio refletido, eu vou jogar para trás. Então a minha imagem vai sempre se formar no cruzamento desses dois raios, ou pelo menos na projeção dos dois raios refletidos. Né? Se não for no cruzamento dos raios refletidos, mas pelo prolongamento dos raios refletidos, tem um encontro desses dois raios, né? Forma-se a minha imagem. Olha o exemplo ali. Eu até acabei esquecendo de mostrar aqui para vocês. Então, olha aqui. O cruzamento dos raios refletidos forma a minha imagem. Onde cruzou os raios refletidos, forma a imagem. Forma a imagem. Aqui não cruzou, não formou imagem nenhuma. A imagem se diz que se forma no infinito. Aqui cruzou pelo prolongamento do raios refletido. Então agora já se tornou uma imagem virtual. E aqui, no espelho convexo, a única característica que eu tenho de uma imagem formada no espelho convexo vai ser essa. A imagem sempre vai ser menor, sempre, não precisa se confundir, sempre vai ser menor, sempre vai ser direita, tá? E sempre vai ser virtual. Tá? Sempre vai ser virtual, porque ela sempre, no espelho convexo, sempre vai se formar atrás do espelho, tá bom? Ela é direita porque sempre vai se formar, né, assim, numa analogia, de cabeça para cima. Então ela é direita, por isso que eu chamo de direita, né? E ela sempre vai ser menor, porque ela nunca vai se formar depois do foco. Ela vai se formar sempre entre o vértice e o foco. Isso no espelho convexo, tá? Então ela sempre vai se formar entre o vértice e o foco. Então ela sempre vai ser menor. Então essa aqui é uma característica eminente, né, oriunda de um espelho convexo.
tá? Não vai mudar nunca. Então isso aqui vocês podem decorar. Inclusive tem uma maneira de decorar isso aí. Eu chamo de VIMEDI, né? É a palavra VIMEDI. O que é VIMEDI? Virtual, menor e direita. Aqui eu não consegui a ordem, né? Mas virtual, menor e direita. VIMEDI é uma palavra que eu posso estar gravando. O que é VIMEDI? Virtual, né? Virtual, menor e direita. Então pode gravar isso aí que vocês conseguem identificar a característica de uma imagem no espelho convexo. Não precisa estar fazendo todo o esquema para poder dizer que pode até fazer, mas se vocês gravar isso aqui, ó, você já consegue matar a charada e já assinalar uma resposta certa, que sempre vai ser VIMEDI, a formação de uma imagem no espelho convexo, tá? Virtual, menor e direita. Essa é inerente a esse tipo de espelho, né? Essa imagem aqui. Beleza? Outro ponto que eu tenho que estar passando para vocês, que é crucial, é quanto à ampliação, até vou pegar outra folha, quanto à ampliação da imagem e quanto aos pontos conjugados dessa imagem, para eu poder estar determinando os sinais depois para usar na fórmula, né? Quando eu estiver falando de ampliação da imagem, significa dizer que eu estou falando do aumento linear transversal, quando aparece na questão, né? É o aumento linear transversal, eu chamo. Então, quanto à ampliação, a gente tem uma fórmula, que é ampliação é igual a imagem dividido por objeto, que pode ser igual a menos o P' dividido pelo P. Beleza, quem é quem agora, né? Esse I é a minha imagem, é o tamanho da minha imagem, esse O é o tamanho do meu objeto, esse P' é a distância da imagem até o espelho, e esse P é a distância do objeto até o espelho. Tá? Então isso vocês vão ter que gravar, não tem jeito. Tem que decorar isso aí. Não é que tem que ser tudo decoreba, não. Essas questões aqui, elas são interpretativas, muito. Precisa de uma interpretação maluca. Só que eu tenho que saber e gravar isso, que é o básico, né? O nome, o I é o tamanho da imagem, o O é o tamanho do objeto, o P é o tamanho o menos é da fórmula, né? O P' é a distância da imagem até o espelho e o P é a distância do objeto até o espelho. Sabendo disso, né? Quando eu tenho um aumento linear, né? Ou seja, quando a minha imagem, ou eu posso dizer assim, a minha ampliação ela vai ser positiva quando a minha imagem ela for direita, tá bom? Quando a imagem for direita, naquelas características que a gente viu lá atrás, né? Quando se forma uma imagem direita, eu já sei que o sinal da ampliação é positivo. Quando a ampliação ou o sinal for negativo, a minha imagem ela vai ser invertida, né? Então, eu já consigo definir que o sinal para usar lá na conta é negativo para ampliação, ou a ampliação vai dar um valor negativo quando a imagem for invertida. Sempre que der uma imagem invertida, a ampliação, o resultado tem que ser negativo. Como é que é isso, meu Deus, né? Como é que vai acontecer isso? Ora, vocês observam, se a imagem for negativa, né? Perdão, se a imagem for invertida, a minha ampliação, o sinal tem que ser negativo. Se a imagem for direita, a minha ampliação tem que ser positiva. Ué, quer dizer que quando a imagem for direita, a ampliação tem que ser para maior? Não, não é isso, tá? É só o sinal mesmo, né? Assim como eu posso ter uma imagem... Onde é que está aqui? Ó, eu tenho uma imagem direita, aqui, mas, no entanto, a ampliação ela foi maior, ela foi 3 vezes maior, 2 vezes maior, foi uma ampliação maior, né? E ela é uma imagem direita. Aqui eu tenho uma imagem direita no espelho convexo, no entanto, a ampliação ela vai ser menor, ela vai dar menor que 1. Aqui vai dar maior que 1, aqui vai dar menor que 1. Então, não quer dizer que a ampliação negativa
significa que a imagem tem que ser menor, não é isso. Significa dizer que o sinal que vai ter que dar na ampliação vai ter que ser negativo, tá bom? Isso a gente vai conseguir entender certinho na hora que for tá explicando os exercícios, né? As questões dos exercícios. Isso aqui é quanto à ampliação, a gente vai estar usando essa fórmula aqui, né? Agora, quanto aos pontos conjugados, o que seria esses pontos conjugados aí? Esses pontos conjugados, a gente tem uma fórmula que é 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre o P'. Então a gente já conhece quem é o F, é o foco, né? O P é a distância do objeto até a imagem, perdão, é a distância do objeto até o espelho, e P' é a distância da imagem até o espelho. Com relação à posição, porque isso aqui são distâncias, então eu vou estar falando de posição, né? Com relação à posição, vou botar aqui. Quando a imagem for real, deixa eu só preencher aqui. Quando a imagem for real, o meu foco, eu tenho que trabalhar com ele positivo, eu não vou mudar a fórmula, não vou botar negativo aqui quando a imagem for real, né? O foco é positivo, a distância do objeto até o espelho é positiva e a distância da imagem até o espelho é positiva. E para o foco, né, sendo positivo, esse foco tem que ser positivo, vai ter que ser positivo sempre, então quer dizer que eu não alteraria a minha fórmula, no espelho côncavo. Né? Sempre que for um espelho côncavo, o meu foco tem que ser positivo. E vocês vão observar que aí não precisa alterar nenhum sinal aqui. Agora, isso em relação à imagem. Né? Quando a imagem for virtual, então agora eu tenho outra situação. Foco, o P e o P'. Negativo, negativo e negativo. O foco, ele vai ter um sinal negativo quando a imagem for virtual. Se eu puder estar trocando o sinal, né, em algum momento, ou se eu estiver procurando foco, né, se eu estiver procurando um foco numa imagem virtual, ela tem que dar um sinal negativo. Ou se eu estiver noutra situação, procurando um P', por exemplo, que é a distância da imagem até o espelho, eu tenho que trocar o sinal desse P' por negativo. Aqui é mais, né? Mas quando essa imagem ela for virtual, e eu preciso fazer um cálculo para achar o foco ou para achar a distância do objeto até o espelho, eu preciso alterar esse sinal aqui para negativo. E o foco aqui, ó, ele vai ser negativo só quando o espelho for convexo. Tá bom? Só quando o espelho for convexo. Né? Porque no espelho convexo, o foco ele vai ser um sinal negativo mesmo. Como é que eu posso estar explicando isso para vocês? Só na resolução do exercício mesmo que eu posso estar clareando isso aí. Fora isso, fica realmente muito difícil sem fazer os desenhos, né? Mas eu preciso passar isso daqui para vocês antes de começar a resolução dos exercícios, tá bom? Então, vocês gravem bem isso daqui. A ampliação tem que, quando a imagem for direita, ela tem que ser positiva. A ampliação, ela tem que ser negativa quando a imagem for invertida, né? E para as posições, quando a imagem for real, o foco P e P' tem que ser positivo, e quando a imagem for virtual, o foco P e P' tem que ser negativo, tá bom? Aí vocês podem dizer, né? Mas não existe imagem virtual no espelho côncavo. A gente viu que existe uma imagem virtual no espelho côncavo, mas não é a situação aqui, tá vendo? Imagem virtual, o foco é negativo só quando o espelho é convexo, tá? O foco é negativo só no espelho convexo. No espelho côncavo não é negativo, tá? No espelho côncavo
o foco sempre vai ser positivo. Tanto o foco como a distância do objeto até o espelho, assim como a distância da imagem até o espelho. A imagem real, imagem virtual. Isso que a gente está falando aqui é tudo em relação à imagem, tá? Então, sendo assim, esse vídeo se encerra, né? Sendo uma explicaçãozinha rápida e bem resumida mesmo do assunto, mas bem direto ao ponto mesmo, né? E agora eu vou passar para um próximo vídeo, vamos encerrar esse, e o próximo vídeo vai ser a explicação do exercício, tá bom? Um abraço para vocês e até daqui a pouco.